abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 7. Livro de Marcos capítulo 7. A começar do 32. Marcos 7, a começar do 32. Você que está aí na sua casa também pode abrir junto conosco, para que você esteja a par de tudo que será falado de uma maneira mais clara. Livro de Marcos capítulo 7, a começar do 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aleluia! Só nessa passagem nós já somos edificados sem que precise ser dito nada. Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aleluia! E essa história é basicamente de um homem. Não se sabe se era um jovem, se era um senhor, se era um adolescente, mas um homem que é levado até Jesus para ser curado, pois ele era deficiente. Ele tinha uma deficiência auditiva, mas conseguia falar, apesar de tudo, apesar de não escutar bem. E as pessoas levam ele para Jesus, e lá Jesus o cura, o chama à parte e o cura. E acredito que todo mundo aqui saiba que existem dois grupos de deficientes auditivos. Tem aqueles que escutam e não falam nada, e tem aqueles que escutam, mas ainda conseguem pronunciar algumas palavras, ainda que seja meio enrolado. Mas ali por leitura labial, ele vai tentando pronunciar conforme ele está vendo e consegue dizer uma palavra ou outra, ainda que seja muito difícil de entender. Existem esses dois grupos. E quando eu li essa história, o Senhor me falava que essa história é um reflexo dos nossos dias atuais quanto à igreja, né? Ele me falava que queria curar uma igreja muda, mas ela não é muda porque não consegue falar, ela é muda porque não aprendeu a ouvir. Deus me dizia quando eu lia isso: olha, eu quero curar uma igreja muda, mas ela não é muda porque não é capaz de falar, ela é muda porque ainda não é capaz de me ouvir. E eu achei isso muito forte e eu continuei cavando nessa passagem. E eu perguntava ali ao Senhor: Senhor, mas o que é uma igreja surda que não é muda? Como é que funciona essa igreja? Como assim? De que forma isso se aplica a nós? Aí ele me respondeu: uma igreja surda não muda é uma igreja que não tem mais o Espírito Santo como Senhor dela. É uma igreja que quer pregar, mas não quer ler a Bíblia. É uma igreja que quer cantar, mas se conforma só em ter talento e não ter unção. É uma igreja que quer evangelizar, mas não permite que a palavra lhe transforme. É uma igreja que quer ensinar, mas não quer vir para o culto de doutrina. É uma igreja que quer orar pelos enfermos, mas não quer vir para o culto de oração. É uma igreja que quer fazer, mas não quer ouvir a Deus. É uma igreja que quer ensinar muito, mas não está disposta a aprender da parte de Deus. Essa é uma igreja surda, não muda. Ela quer fazer, mesmo sem ter a humildade de ouvir. Mesmo sem reconhecer que precisa estar nesse lugar para ouvir a voz de Deus.
E agora nós sabemos que tudo bem, porque não está podendo, mas logo essa semana ainda os nossos trabalhos vão voltar. E aí? A gente vai continuar escolhendo ser surdos, não mudos, ou a gente vai escolher falar e ouvir também? Porque o problema dessa igreja que eu digo, todas as igrejas, tá? Ela até emite sons. E quem faz parte dela até entende uma palavra ou outra. Mas o mundo que escuta não entende absolutamente nada. Você já reparou para pensar? Eu conheço alguns surdos, alguns mudos, né? Acredito que todo mundo. E eu quero usar aqui como exemplo. Essas pessoas me permitam, ou pessoas que têm parentes assim, me permitam e não levem como maldade, tá? Mas você vê que quando uma pessoa surda tenta falar, ninguém entende nada. Só quem está perto, só quem está próximo, só quem convive todos os dias, né? Geralmente o pai ou a mãe que entende, os irmãos, os vizinhos, as pessoas que convivem todos os dias. Eles entendem, eles estão lá falando e eles sabem muito bem o que é que está sendo dito. Mas quando alguém de fora, alguém que não é do convívio escuta, pergunta, peraí, o que é que ele está dizendo? Isso que ele está dizendo significa o quê? Mas o que é que ele está me perguntando ou me dizendo? E é exatamente isso que acontece com a igreja que é surda, mas não é muda. A própria igreja, ela consegue até entender uma coisa ou outra, mas o mundo que é necessitado, que é faminto, que é sedento, não entende nada com a igreja que não para ouvir a Deus. E precisa estar sempre perguntando, o que é que essa igreja está querendo dizer? O que é que esse povo está querendo falar? O que é que significa isso que eles estão dizendo? E isso me fazia lembrar de uma experiência que eu tive lá na Feira de Ciências, em Mossoró. Eu fui apresentar o meu trabalho sobre feminicídio e Kelton foi comigo, eu levei ela como acompanhante. E na nossa fileira eram só projetos sociais, né? Era sobre surdos, era sobre cegos, era sobre como ajudar os cegos a lerem e tantos projetos sociais assim, né? Casos também criminais, como era o meu caso de feminicídio da área do direito. E ali, encostado no meu trabalho, né, do ladinho, tinha uma dupla de surdos. Um deles até conseguia falar, mas o outro não conseguia. E aí Kelly entende tudo de Libras. Ela entende muita coisa e eu não entendo nada. Então, às vezes, eles ficavam tentando falar com a gente e eu ficava perguntando, Kelly, o que é que eles estão dizendo agora? Aí Kelly, ele está dizendo isso aqui. E às vezes quando ela tinha que sair, que eles tentavam falar comigo, eu fazia assim porque eu não entendia o que é que eles estavam dizendo. Eu dizia, desculpa, eu não entendo, não consigo. E que ela dizia, eles estão perguntando isso agora. Eles estão... Mas tinha que ter sempre alguém ali para mim traduzindo porque eu não entendia nada. E quando foi no último dia, teve uma coisa que me chamou mais a atenção ainda. Que foi, estava tocando uma música muito alta e eram aquelas caixas de som profissionais grandes que se usam em festa, em evento. E estava tocando um remix, né? Isso é música eletrônica. E esse surdo estava dançando, um desses surdos. E eu perguntei, como é que pode? Ele está dançando, mas não escuta nada. Aí Kelton falou assim para mim, não, é por causa da vibração. Eles sentem a vibração do som no chão e eles conseguem acompanhar. E ele estava dançando bem, ele estava dançando melhor do que muita gente que estava ouvindo. E ali Deus comunicava comigo. Tem gente que é igual esse surdo. Tá dançando, mas não tá ouvindo nada. De pregar ele prega, mas ouvir minha voz ele não escuta mais. De cantar ele até canta, mas de me ouvir não me ouve mais. De evangelizar até evangeliza, mas de me ouvir não ouve mais. De ministrar, de orar até ora, até intercede, mas me ouvir não ouve mais. E Deus está cansado de uma igreja que se move apenas por vibrações, que quem vê ela lá bonitinha lá em cima jura que ela está escutando alguma coisa, mas quem conhece de verdade sabe que é surda. Quem conhece de verdade sabe que não está ouvindo nada. E é tempo de nós pararmos de nos movermos por isso. Segunda-feira David pregou e ele fez uma pergunta que me chamou muita atenção. E até uma coisa que a gente conversa bastante. Ele falou assim, que teve um tempo onde ele se questionava. Por que é que tem pessoas que parecem que falam mais que outras? Por que é que tem pessoas que parecem que têm mais espaço do que outras? A resposta é muito simples.
Porque algumas pessoas só querem falar, mas não querem ouvir. Mas outras falam, mas também ouvem. E são essas as pessoas que Deus dá mais espaço. São essas as pessoas a qual Deus abre as portas para entrar nas casas. São essas as pessoas a qual o Senhor abre espaço mesmo. Porque sabem ouvir a voz dele. Então o nosso maior questionamento é por coisa mesquinha. Esses dias eu vi um vídeo do pastor Davi, nosso pastor presidente, falando uma coisa também muito interessante. Ele disse, olha, a briga por microfone, por espaço dentro da igreja hoje em dia está grande. O que as pessoas não entendem é que microfone todo mundo fala. Fala político corrupto, fala professor, fala músico, fala presidente, fala qualquer pessoa. Isso aqui é um microfone. Mas ter unção é outros 500. E as pessoas estão brigando por espaço, mas não estão fazendo como Jacó, que brigava para ser abençoado com um anjo. Elas estão brigando para ter algo quando não querem mais ouvir a voz de Deus. Então elas se revoltam com a igreja, se revoltam com o pastor, se revoltam com o departamento, se revoltam com o líder, porque eu não tenho espaço. Você vai ter espaço, sabe quando? Quando você começar a ouvir a voz de Deus, aí você vai falar devidamente. E aí vai dizer no texto que as pessoas estavam suplicando, né? Algumas pessoas levaram ele, estavam suplicando. O que é suplicar? É pedir desesperadamente para que algo aconteça. E aquelas pessoas que levaram aquele surdo a Jesus estavam suplicando que ele o curasse. Em outras palavras, eles estavam dizendo, Senhor, por favor, cura ele, porque a gente não aguenta mais ter que traduzir tudo. Senhor, cura ele, por favor, porque a gente não aguenta mais ter que adivinhar o que é que ele está dizendo. E o mundo está fazendo esse mesmo clamor. O mundo faz essa mesma súplica da sua forma. O mundo está dizendo, Senhor, faz a sua igreja ouvir para que ela também possa ouvir a minha necessidade. Senhor, faz a tua igreja ouvir a minha necessidade de uma palavra. Faz a tua igreja ouvir a minha ansiedade, a minha depressão, o meu caos, a minha miséria. Faz a tua igreja ouvir de novo e ouvir a tua voz, porque se ela for capaz de te ouvir, ela também vai ser capaz de me ouvir. Porque não existe uma igreja que ouve a Deus e não ouve ao mundo. E eu não digo ouvir ao mundo no sentido de ser mundano, de ser secular, mas de ouvir a necessidade, a miséria, a fome, a sede. Todos os discípulos e todos os que andavam com Jesus, consequentemente, acabavam olhando para outras pessoas e se compadecendo de outras pessoas, porque a convivência com Jesus fazia isso neles. Então o mundo está chorando, está suplicando que a igreja volte a ouvir. Que volte a ouvir. E ali vai dizer que Jesus, ele afasta aquele homem da multidão. Eu fiquei assim, mas por que afastou ele? Jesus nunca teve problema em curar ninguém em público, né? Às vezes ele até curava um e dizia, não diga para ninguém não, como foi o caso desse também. Mas outras vezes ele não tinha problema da multidão lá assistindo e curar. Mas esse aí, apesar da multidão, ele escolheu levar em público. E aí eu fui reler o texto. E ali quando Jesus leva ele em público, ele coloca os dedos no ouvido dele e cospe e coloca na sua língua. Aí a gente lê, a gente eca. Mas aquilo era necessário. E por que Jesus trouxe ele mais para o íntimo, né? Para um lugar onde ninguém pudesse ver? Porque aquela atitude de Jesus ia violar uma lei básica da higiene. Ia violar uma lei básica daquilo que nós conhecemos. Ia gerar um constrangimento tanto naquele surdo como naquelas pessoas que estavam vendo. Então Jesus prefere levar ele à parte. Deus fez isso com a gente. Deus fez isso com a gente há 1 ano. Pouco mais de 1 ano. Ele nos levou para dentro de novo. Ele permitiu uma pandemia e trouxe a igreja para o secreto de novo. Chamou ela em particular e disse, vem aqui que eu vou curar você em secreto. Vem aqui que a sua cura vai acontecer em secreto. Vem aqui que eu não vou mais precisar lhe constranger na frente de ninguém. Vem aqui que nós vamos ver o que é que nós vamos fazer com a sua surdez e com a sua mudez. Ele fez isso conosco.
E às vezes, para que essa cura aconteça, Ele vai precisar nos constranger mesmo. Colocar os dedos no nosso ouvido, na nossa língua. E nos constranger para que a gente entenda o que acontece quando a gente fica calado. Antes de nos curar, Ele sempre vai quebrar algo em nós. Lembra de Naamã? Naamã, o poderoso comandante, estava cheio de lepra, mas teve que descer no Jordão. Tinha rio melhor? Tinha. Tinha rios mais limpos? Tinha. Tinha um lugar mais digno? Tinha. Mas teve que aprender a quebrar o orgulho e descer no Jordão mesmo. Porque sem humilhação não tem cura. Sem constrangimento não tem cura. E às vezes Deus vai nos constranger mesmo para nos pegar e nos colocar na posição devida. Da mesma forma Ele fez com o cego de nascença a lama. Quem já leu essa história? Jesus cospe no chão, faz ali um bolinho de lama e coloca nos olhos dele. Gente, você já foi na praia? Sabe quando você senta naquela areia, aquela coisa fica pregando e incomoda e é chato? Fica pinicando ali em você? Eu imagino o incômodo que aquele cego sentiu quando Jesus colocou aquela lama nos olhos dele. Gente, aquilo arde, aquilo pinica, aquilo dói, aquilo incomoda. E Ele fez isso na frente de um monte de gente. Então estava todo mundo vendo ali o constrangimento do cego. Mas depois ele foi curado ou não foi? Foi. Então assim, Deus às vezes vai ter que constranger a gente primeiro, mas a gente vai entender, por isso que eu fui constrangido, porque eu precisava ser curado. Por isso que eu fui envergonhado naquele momento, porque eu precisava ser curado. Por isso que a minha ferida, a minha cegueira foi exposta ao mundo, porque eu precisava ser curado. E eu não sei que raça de pregador é esses que dizem que Deus não constrange ninguém. Vai conversar besteira longe? Que altar não é canto para você estar falando o que você não sabe, não. Deus às vezes constrange sim. Deus às vezes expõe a ferida sim, para que a cura aconteça. E se você acha o contrário, então você não está lendo a Bíblia. Quer mais um exemplo? Aquele paralítico na maca que é levado pelos seus amigos e é descido ali no telhado. Todo mundo queria ser tocado por Jesus. Todo mundo queria ser curado por Jesus. Só que era muita gente, então não era todo mundo que conseguia chegar lá não. Então um dia os amigos do aleijado, do paralítico, rapaz, Jesus está naquela casa e não dá para passar porque tem muita gente. Vamos pegar ele, vamos descer pelo telhado e Jesus cura. É um plano interessante, é diferente, mas foi interessante. Funcionou. Ele foi curado e ainda recebeu perdão pelos pecados. Mas você imagine você na situação daquele homem. Está uma multidão de gente. E aí de repente desce você, lindamente pelo telhado. E todo mundo olha na arrumação, como a gente diz aqui. Tinha fariseu dizendo assim, pra que um exagero desse? Tinha escriba dizendo assim, pelo amor de Deus, o que é que esse homem está fazendo? Tinha multidão dizendo assim, pra que uma coisa dessa para chamar a atenção de Jesus? Tinha gente criticando, tinha gente achando engraçado, tinha gente achando bom, tinha gente criticando, mas aquilo ali gera um constrangimento. Mas ele foi curado. Então pode até acontecer um constrangimento agora, mas a cura vem. A cura vem e eu creio nisso em nome de Jesus. Então você quer falar? Comece a ouvir. Quer ter um espaço? Comece a dar espaço para o Espírito Santo. Quer ter um lugar? Comece a dar lugar a Deus. E aí você vai ter. Aí você vai ter. E é interessante que a gente entenda que a gente não só queira falar, mas a gente precisa falar. É o grande chamado da igreja. É falar, é fazer missão. É atender a súplica do necessitado. E Romanos 8:18 vai dizer o quê? A natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se isso não lhe constrange, eu não sei mais o que vai lhe constranger. Porque está falando de um povo que está doente, está ferido, está cego, está surdo, está mudo e precisa de novo de uma cura, mas aguarda que a natureza aguarda que os filhos sejam revelados. E quem é os filhos? Eu e você. Os filhos somos eu e você.
E você sabe o que é aguardar com grande expectativa uma coisa e não ver ela acontecer? Você sabe o quanto é frustrante? Você já esperou muito por uma coisa, já colocou muita expectativa numa coisa e na hora que aconteceu não foi do jeito que você esperava, vai ser... É só isso. Eu não quero que o mundo olhe para nós, igreja, e diga assim: é só isso. Eu não quero que o mundo olhe para a nossa adoração, para a nossa ministração e pense: é só isso. Esse moído todinho era só isso aí. Ah, quer dizer, mas por quê? Porque é a minha imagem? Não, não é sobre a minha imagem, o meu louvor, a minha adoração, a minha pregação, o meu evangelismo, não. É porque nós precisamos fazer o mundo enxergar o quanto eles têm sede de Deus. Então não é sobre nós, não. O que nós fazemos com excelência nunca é para nós, é para quem precisa. A nossa cura não é para nós, é para quem precisa que nós falemos. Mais satisfeito do que aquele homem por ter sido curado foi aqueles que conviviam com ele, porque agora podiam ouvir a sua voz. Então, não é para que o mundo me olhe de longe e diga: ah, agora ele enxerga, agora ela enxerga. Ah, agora ele escuta, agora ela escuta. Ah, agora ele fala, agora ela fala. Não, é para que o mundo diga assim: porque ela fala, agora eu falo. Porque ela enxerga, agora eu enxergo. Porque ela escuta, agora eu escuto. Porque ela dá lugar ao Espírito Santo, agora eu dou lugar ao Espírito Santo. Então a cura da igreja não é só para a igreja, é para um mundo que também quer ser contagiado por essa cura. Não é sobre a minha imagem. Porque enquanto for sobre eu ter um espaço, eu ter um lugar, eu ter uma oportunidade, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp: você prega próximo domingo no meu lugar. Porque não é sobre oportunidade. A igreja mesquinha parou de entender isso. Não é sobre eu estar em destaque, eu estar em cima do altar. Mas é sobre Deus me achar como obreiro aprovado. É sobre Deus me achar como alguém que Ele confia a sua obra. Alguém que Ele depositou um precioso tesouro, mesmo eu sendo um vaso de barro. É sobre isso. E eu sempre digo a Deus: Deus, não me dê oportunidade se eu não for dar lugar ao Teu Espírito. Não me dê chance, não me coloque em evidência se eu não te colocar em evidência primeiro. Não me dê um microfone se antes eu não pegar na Tua palavra. Não me deixe cantar se eu não buscar um som que vem do céu. Porque eu não quero ser aqui uma animadora de plateia em cima desse altar. Eu não quero ser só mais uma pessoa das 50 mil que pegam nesses microfones. Eu quero que Deus olhe para mim e diga: eu tenho filhos que ouvem, eu tenho filhos que falam, eu tenho filhos que enxergam. E por causa deles o mundo também vai enxergar. Por causa deles o mundo também vai voltar a me ouvir. Por causa deles o mundo também vai voltar a falar. É isso que eu quero que Deus veja em mim. E é isso que a igreja precisa querer que Deus veja nela. Porque a igreja não tem beleza nenhuma a não ser a que o noivo lhe dá. A igreja não tem autonomia nenhuma para falar a não ser aquela que o noivo lhe dá. A igreja não tem autonomia nenhuma para ouvir a não ser aquela que o Espírito lhe dá. Então você depende de Deus. Sua chance não vem do pastor, nem do líder, nem de ninguém, não. Seu espaço vem do céu. Mas você só vai ter espaço no céu quando o céu tiver espaço em você.